Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. A nossa convidada de hoje tem desenvolvido um percurso onde o design gráfico, a cultura e a participação cívica se cruzam de forma contínua. Desde 2008, Maria João Macedo dedica-se à criação de projetos editoriais e identidades visuais, trabalhando sobretudo com artistas, curadores e instituições culturais, numa prática que alia pensamento crítico, sensibilidade estética e intervenção no espaço público. Licenciada em Design da Comunicação e mestre em Design Gráfico e Projetos Editoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é diretora criativa do Estúdio Macedo Canatá, onde tem desenvolvido identidades visuais para instituições e projetos de relevo nacional e internacional, como o Batalha Centro de Cinema, a Culturgest ou a Quinta Bienal de Design de Istambul. Ao longo do seu percurso, esteve também ligada a várias iniciativas culturais independentes e coletivas. Em 2014, cofundou o Sismógrafo, espaço sem fins lucrativos dedicado à arte contemporânea no Porto, assumindo a responsabilidade pelo seu programa editorial. Participou ainda na criação e edição dos mapas Use It para várias cidades portuguesas e integrou a rede europeia Use It Maps for Young Travelers. Mais recentemente, criou, juntamente com Patrícia Costa, o movimento Serpentina, a brincadeira está na rua. Um projeto que promove a cocriação de espaços públicos pensados pelas e para as pessoas, com especial enfoque nas crianças enquanto agentes ativos na transformação positiva das cidades. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos conhecer o percurso de alguém que utiliza o design não apenas como ferramenta estética, mas também como instrumento de cidadania, cultura e participação pública. Maria João, muito bem-vindo ao Alumni Mundos e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Não sei, acertei em tudo na introdução? Sim, está aí uma boa parte do que tenho feito nos últimos anos. Muito bem. Como é que surgiu o seu interesse pelo design gráfico e pela criação visual? O que é que levou a escolher esta área de formação? Sim, então quando eu escolhi o curso de design gráfico e seguir essa área, eu acho que não sabia muito bem o que é que isso era, não é? Estamos a falar numa altura quase pré-internet, ou não havia os exemplos e a facilidade de conhecimento das atividades que hoje há, não é? Eu na altura, desde de pequena, gostava muito e consumia muito suportes impressos, revistas, jornais, que o meu pai comprava. Desenhava já também? Mais do que desenhava, gostava de desenhar, sim, mas mais do que isso eu gostava de recortar e colar e compor e fazia muito isso, até também com as revistas de modas da minha avó e das minhas tias, e portanto esse lado eu consumia a cultura muito por aí, não é? Porque vivia em Braga. Braga, não sendo uma cidade pequena, não tem oferta cultural do Porto ou Lisboa, e lembro-me de os suplementos de arte do Público, do Expresso. Eu gostava muito de ver e era a cultura que eu consumia, era muito por aí. E portanto este gosto também dos livros e do design editorial acho que vem já desde essa fase. E foi natural eu depois escolher o design gráfico. Havia também esta relação com a música, não é? As capas dos CDs, e eu gostava de música, e a minha adolescência também passou muito por aí, por ouvir os CDs, e percebi que muitos artistas se faziam representar a sua identidade através das capas dos discos, e portanto eu percebi que isso era design, e foi um bocadinho essa intuição que depois me levou a escolher o curso. E como é que foi a sua experiência enquanto estudante na Universidade do Porto? Houve projetos que a marcaram, pessoas que a marcaram? Como é que foi? Sim, houve claro, muita coisa marcou, foram anos muito, muito vivos, muito importantes, mas marcou tanto pela positiva como pela negativa, não é? Então, para já, um dado muito importante acerca da Faculdade de Belas Artes é a sua presença no centro da cidade, não é? Portanto, que é bom. É uma das coisas que eu gosto particularmente, sobretudo a zona onde está. Sim. Aquela zona, e acho muito agradável. E é uma zona que também se deixou transformar muito por esta presença dos artistas, acho eu, e a zona do Bonfim, não é?
mas ao mesmo tempo, portanto, e ao contrário de Braga, por exemplo, de onde eu vinha, em que a universidade está completamente distanciada do centro da cidade e da vida cotidiana, porque está reclusa num campus, não é, que vive de facto divorciado, e os alunos não frequentam, mesmo a vida noturna não se cruza com os habitantes. Isso chateava-me muito em Braga, não é, aos 16, 17 anos, e ao vir para o Porto e ao estar numa faculdade no centro, isso permitiu também uma construção de um sentido crítico sobre o que me rodeava e sobre o espaço urbano e por aí fora. Pronto, ao mesmo tempo, ali as belas artes, acho que agora já não é tanto assim, portanto acho que posso falar com algum conforto, não é? Mas na altura havia um machismo enraizado que me marcou muito, e eu ao mesmo tempo tive a sorte de calhar num ano e numa turma e num ano em que entraram muitas raparigas, portanto eu acho que devíamos ser se calhar 40 raparigas para 5 rapazes, portanto a presença masculina nos alunos era residual. Era residual. Isso fez com que nós criássemos ali uma espécie de irmandade entre as jovens mulheres, não é? E fez despertar também este sentido feminista e de reivindicação e de procura de uma posição e de um lugar ali no meio, não é? Portanto, eu estou a falar de um curso, o curso de Design nas Belas Artes, naquela altura, em 2004, quando eu entrei, tinha uma única professora mulher, que depois até se reformou, a Beatriz Gentil, que se reformou no meu último ano, que ainda conseguiu ser tutora de um mês ou dois do meu projeto final, mas isto criou também um certo sentido de revolta, não é? Onde é que estavam as mulheres naquele ensino? Ao mesmo tempo que cheguei a ter professores, lembro-me muito bem, um professor de Sociologia, né? Ainda por cima Sociologia, que na primeira aula diz só 2% de vocês é que vão ser artistas, né? É que vão trabalhar na área para a qual estudam. Isto aqui, epá, não é? É muito danoso para um jovem que está cheio de sonhos e a começar, portanto, uma certa metodologia de ensino muito castradora e pela negativa. Não é? Felizmente hoje já é uma Faculdade de Belas Artes diferente, muito mais plural, acho eu. Sim, acho que sim. E algumas dessas alunas que foram minhas colegas de curso agora estão a dar lá aulas e eu tenho a certeza que estão a levar a coisa noutro rumo. Isso também me traz muito contentamento. Mas teve certamente experiências positivas por lá, não é? Tem um belo jardim também, a Sim. Faculdade de Belas Artes, não é? Sim. E sobretudo, isso também com outros colegas na altura mais velhas, e esta ideia do fazer em conjunto e do coletivo, não é? Havia muitos coletivos de designers, pessoas que se organizavam para fazer as famosas festas das Belas Artes, que eram momentos muito exuberantes e de libertação a vários níveis, não é? E essa vida também para lá das aulas, nas Belas Artes, foi muito marcante e era muito importante, não é? Portanto, o meu curso também se fez fora da sala de aula, nessas... Isso já teve influência no seu trabalho? Porque o seu trabalho tem muito a ver com a forma como habitamos o espaço público, esta coisa do coletivo. Estava-me agora a dizer que trabalhavam muito pelo coletivo também, entre vocês estudantes. Influenciou o seu trabalho? O que é que mais já atrai nesta ligação entre a cultura visual e a vida coletiva? Sim, eu acho que o design em particular também tem esta capacidade de comunicar e de criar comunidade, não é? No sentido em que, sobretudo na criação de identidades, são ferramentas de identificação que as pessoas têm e que faz com que as pessoas se juntem em torno de uma ideia, de um assunto, de uma mensagem. Portanto, acho que o design tem essa capacidade e é isso que me motiva também a ser designer. O coletivo e na altura, a mistura também das várias áreas artísticas e esta permeabilidade que havia na faculdade era muito boa, não é? Eu passava muito tempo no curso de escultura, não porque gostasse de escultura, mas porque me interessava aquela contaminação e ver coisas diferentes, não é?
Isso é muito próprio das belas artes e acho que ainda continua de certa forma. Como artista, como designer, dá muita importância ao processo criativo quando cria, ou é mais um processo seu? Olha à sua volta e pede ajuda, como é que faz? O processo criativo é muito seu ou é mais coletivo? Hoje em dia é completamente coletivo. Eu imaginei que me fosse dizer isso. Hoje em dia não trabalho de todo sozinha, porque trabalho em equipa, não é? E gosta mais disso? Sim. Não sente falta de um processo em que estava em frente a pensar sozinha numa ideia? Não, às vezes tenho momentos de reclusão e é preciso, não é? Focar, limpar a cabeça, também pensar e mastigar o que se fez, não é? Mas a troca é muito mais produtiva, a troca de ideias é muito mais rápido o encontrar da solução quando se cruza trabalho, sim. E ao mesmo tempo, hoje em dia também esta ideia de partilhar tarefas, não é? Eu se calhar faço menos design em frente ao computador, ali a manipular o ficheiro e tal, porque há outras pessoas até mais ágeis nisso e estou mais dedicada a outras componentes, não é? Mais administrativas também, porque é um lado do trabalho, mas sobretudo esta ideia de trocar ideias. E também de questionar muitas vezes os briefings e de questionar o programa com que às vezes os clientes ou as instituições nos chegam. Isto vem do diálogo, não é? Eu ia lhe perguntar mais para a frente, mas acho que lhe vou perguntar agora. Como é que vê esta coisa da inteligência artificial e dos canvas? Como é que vê isto no mundo do design? Porque de repente parece que toda a gente sabe trabalhar design, não é? Sim. Eu acho que isto a inteligência artificial está a ser e vai ser muito transformadora da nossa área e de todas, não é? Acho que o verdadeiro perigo e o que mais me assusta tem a ver com as questões ecológicas, por um lado, e com as questões humanas, não é? Este receio de que a máquina domine e que de repente nos esqueçamos uns dos outros, não é? A relação entre pessoas e a sociabilização, tudo isso. Por outro lado, o recurso é importante, não é? Agiliza algumas coisas, retira o peso de certas tarefas mais maquinais, lá está, de certas tarefas mais automáticas que agora a máquina executa mais rápido, simplesmente, e permite focar no que é realmente importante. Portanto, a mim não me ameaça o design feito por não designers. Acho que isso tem que continuar a acontecer, não é? Não sou uma defensora da profissão. Na verdade, todos fazíamos aqueles PowerPoints, não é? Já com um bocadinho de trabalho de designer, não é? E continua a acontecer, sim. Só com outro nível. Pois, e acho que é importante que as pessoas continuem a fazê-lo e a fazê-lo melhor, e não temos todos que recorrer a designers para certas tarefas. O que me assusta é quando de repente vejo com o meu enteado ou com a minha sobrinha, que são miúdos, e na escola já pedem para fazer esse tipo de apresentações e já se recorre muito à inteligência artificial para encontrar produto acabado, não é? As coisas muito bonitas, muito bem feitas, e isso não é importante. Ou seja, o processo é importante. O processo criativo, o processo da produção das coisas. Exatamente. É importante. Exatamente. Muito bem. No estúdio Macedo Canatá, de onde é que vem este nome Canatá? Fiquei aqui com curiosidade. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. Sim, Canatá é o meu sócio, é o meu... Ok, muito bem. É o meu companheiro de vida e de trabalho, o Dário Canatá, sim. Muito bem. No estúdio Macedo Canatá, trabalha com instituições culturais na construção de identidades, comunicação e narrativas visuais. O que é que inspira e orienta quando transforma conceitos culturais em linguagem gráfica? Onde é que vai buscar a sua inspiração? Sim, então a inspiração vem de todos os lados, não é? E é por isso é que temos que manter o corpo e a cabeça alerta e a observação é muito importante, não é? Tanto pode vir de uma memória, de uma sensação, de uma emoção, como pode vir de uma coisa que se leu ou que se viu. É muito aberta esta inspiração. Esse processo é doloroso ou não para o designer? Antes de chegar à ideia, não é? Há ali um momento em que anda um pouco perdido. Isso é doloroso para si, não?
Muitas vezes, sim. Quando não se consegue chegar a um resultado rápido e há uma deadline, isso é complicado e às vezes custa horas de sono, não é? Por outro lado, quando se trabalha em equipa, isto evapora-se um bocadinho, porque alguém há de ter o rasgo de trazer a ideia, não é? E não sou sempre eu ou o Dário Canatá, há uma equipa que há o trabalho, há uma pesquisa e há uma forma de pesquisar através do desenho e das referências que produz resultados, não é? E isso tranquiliza. Pronto, falou há bocadinho na introdução do Batalha Centro de Cinema. E é um exemplo que nós usamos muito até em palestras que fazemos para designers e tudo mais, em que ali foi muito importante chegar à essência de uma ideia e conseguir traduzi-la de forma visual. Nesse caso dessa identidade, a ideia do cinema enquanto luz, enquanto feixe de luz que projeta uma imagem, foi central no projeto, não é? E depois encontramos uma referência do Alexander Klug que fala do cinema enquanto cosmos e de como um feixe de luz, como se um feixe de luz pudesse ser dissecado e nele se encontram todas as imagens em sequência e as memórias do passado, de uma civilização ou o que fosse. Isto é uma imagem muito bonita, muito visual e que na identidade do Batalha é central e orienta todo o projeto, não é? Mas é engraçado, estava a falar nesse processo criativo que está por trás da imagem do Batalha, e eu estava aqui a pensar, a maioria de nós olha para aquilo e não consegue perceber esse processo criativo, não é? Não consegue perceber essas ideias que colocou ali por trás. Não tem medo que as pessoas não consigam às vezes interpretar da forma correta o que queria? Acho que não há uma forma correta de interpretar, não é? O público, quem vê os trabalhos, é que depois também constrói a sua interpretação, que pode ser contrária à nossa. Mas eu tendo a confiar na capacidade das pessoas para fazerem leituras bonitas e pertinentes dos assuntos, não tem que ser a minha. Ali no Batalha, se calhar não veem tudo isto que eu disse, mas está lá esta sensação. A sinalética, por exemplo, brilha no escuro, é feita com vinil e acrílico fotoluminescente. E isto foi uma memória que veio daquelas estrelinhas que se colam no teto que eu tinha quando era criança, no teto do meu quarto, e que brilham no escuro, não é? Às vezes são coisas muito inocentes. O próprio cinema, lembro-me eu de quando era mais pequeno, e hoje acho que ainda se faz isso, agora não me estou a lembrar, aquelas luzinhas que acompanhavam as cadeiras pelo cinema fora, onde nós sabíamos qual era a nossa fila, não é? Não sei se também serviu de inspiração para isso, não é? Mas quando falou nisso, sim, foi logo a ideia que eu fui buscar. Não, se calhar não esteve tanto, mas também existe, lá está. Sim. E todo o edifício, aliás, os tetos do edifício, que foi pensado pelo arquiteto enquanto cinema, já tem essas estrelinhas, portanto tinham esta relação também com o cosmos e com o espaço, mas sim. Portanto... Sinto orgulho quando consegue fazer a imagem para criar a identidade visual de um espaço como a Batalha, um cinema icónico na cidade do Porto. Sim, mais do que orgulho, sinto o privilégio, não é? No caso do Batalha, nós tivemos o privilégio de acompanhar também a criação de um novo centro cultural da cidade. Portanto, foi uma equipa que se juntou com este propósito e foi a criação desde o início, desde a sinalética, desde o edifício. Já tivemos uma ou outra vez no estúdio este privilégio, por exemplo, agora com o Museu de Braga, que também foi uma instituição criada de raiz. E é muito interessante assistir e acompanhar as equipas que são multidisciplinares e que cruzam ideias e que erguem qualquer coisa que não existia antes. É um privilégio. O orgulho vem depois, mas não é o que mais me importa. Sim. Muito bem, estamos a falar de espaços culturais e a Maria João é cofundadora e diretora do Sismógrafo, precisamente um espaço dedicado à cultura contemporânea na cidade do Porto. Como é que se lembrou de criar este projeto e o que é que o projeto representa para si? O Sismógrafo, neste momento, é quase como um filho, não é? Já tem 11, 12 anos e de facto cresceu comigo e eu cresci com ele, não é? Na altura, portanto, em 2004, não estou enganada. Agora tenho que... Mas vai ser para cortar. 2004, 2014.
Exatamente. Em 2014 havia uma carência muito grande na cultura do Porto, não é? Portanto, continua a haver um bocadinho, não? Não, acho que bastante melhor, não é? sim, a Câmara trouxe e a Câmara do Rui Moreira e todo o investimento na cultura trouxeram uma vivacidade à cidade que não existia, não é? Eu digo isto porque estamos ainda longe de Lisboa, não é? Nesse aspecto. Por isso é que eu digo que o Porto ainda está... Nem tanto, não diria. Acho que em Lisboa se calhar há outras condições de trabalho, há uma cultura mais underground também que existe e mais lá está ligada aos coletivos artísticos que no Porto eu tenho a ideia que é mais forte ainda. Mas realmente há uma vivacidade cultural na cidade que não havia em 2014. Nós nem sequer tínhamos o Rivoli, não é? O Rivoli estava dedicado apenas ao teatro de revista, não é? Do La Féria, portanto aqui um acumular de carências. E depois, no caso das artes visuais em particular, havia o domínio das galerias comerciais, e estamos a falar também daquela época áurea da Rua Miguel Bombarda, que havia as inaugurações simultâneas, era pouco que existia, não é? E existiam espaços independentes que também marcaram muito o meu percurso na altura de estudante, como o Salão Olímpico, que era um espaço de exposições que existia na cave e na sala de bilhares de um café, e portanto, mas os artistas efetivamente não tinham onde expor, onde mostrar o seu trabalho fora das galerias. E as galerias, também passei por algumas a trabalhar enquanto designer, na Galeria Quadrado Azul, por exemplo, dominavam o comércio da arte de formas que eu ainda hoje acho um bocado ilícitas, não é? Portanto, uma galeria fica com 50% dos honorários e do valor de uma obra. Isto é tremendo, não é? O artista que a faz, que a produz, e quase sem nada em troca, ou com a promessa de uma exposição e de uma visibilidade, de repente oferece assim metade dos seus honorários. Portanto, foi um bocado em revolta com este sistema que nós criamos o sismógrafo. Portanto, um grupo de pessoas, entre artistas, curadores, de várias gerações, que quiseram, no fundo, ajudar a preencher esta lacuna que sentíamos, mas fazê-lo também com uma certa seriedade e dignidade. Muitos dos espaços independentes existiam em caves mal cheirosas e edifícios quase devolutos, era assim que os artistas expunham. O sismógrafo sempre procurou ter uma certa qualidade do espaço, sim, um horário de abertura, e tudo isto se fez na altura às nossas próprias custas, não é? Era nos nossos tempos livres ou de desempregados, não é? Que íamos para lá abrir a porta, éramos nós que nos fazíamos uma vaquinha para pagar a renda, não é? E foi assim que surgiu o sismógrafo. Hoje em dia já é um espaço financiado pelo governo e pela Câmara também em parte, que já tem pessoas que recebem um vencimento mensal, portanto contratadas, já tem outro tipo de trabalho, mas foi um percurso e foi preciso insistir e resistir. Há um projeto seu, já que falamos de projetos seus, ao qual eu acho especial piada, que é o projeto Serpentina, que criou. Fala-nos um bocadinho deste projeto que eu acho mesmo muito engraçado. Sim. Então a Serpentina vem se calhar do acontecimento mais marcante da minha vida, não é? Que foi ter sido mãe. E neste processo da maternidade deparar-me com uma cidade diferente. Eu sei que mora no Zonfim, não é? Sim. Centro da cidade, praticamente. Centro da cidade, sim, mas percebemos nessa altura da gravidez, depois do pós-parto, depois de acompanhar uma criança nos seus percursos pela rua e pela cidade, percebemos que a cidade não está preparada para as pessoas no geral, não é? Muito mais para as pessoas que possam ter algum tipo de dificuldade, temporária ou não, em passear, em deslocar-se. A cidade está preparada para os carros e o Porto ainda não mudou esse paradigma. Outras cidades já estão mais à frente neste caminho. Nós usamos muita desculpa do facto de ser uma cidade acidentada, não é? Eu ouço muito estas não dá para andar de bicicleta no Porto porque sobe muito e desce muito, não é?
São desculpas, não é? Pois, eu também vejo dessa forma, mas pronto, agora temos esta coisa das bicicletas elétricas que vai dar uma ajuda, mas este projeto traz as crianças para a cidade, não é? Traz as pessoas a movimentarem-se na cidade, o que na verdade é serviço público que está a fazer. Como é que as pessoas têm aderido a este seu projeto? Neste momento eu posso dizer que conseguimos ali desencadear um sentimento de comunidade muito forte entre as famílias do Bonfim e não só. Está centrado no Bonfim sobretudo ou não? Em termos da ação mais visível e mais impactante na cidade, sim, ou pelo menos tem origem ali no Largo Soares dos Reis, em que propusemos... Que é aquele largo, salvo erro, junto ao Campo 24 de Agosto, é isso? Não. Sim, é perto do Campo 24 de Agosto, em frente ao cemitério do Prado do Repouso, e no final da Avenida Rodrigues de Freitas, que é a avenida onde estão as Belas Artes. Não fugi muito do lugar, parece, né? Mas o Largo Soares dos Reis tem um parque infantil. É um parque infantil muito desinteressante, mas com muito potencial. Tem umas árvores fantásticas, centenárias. Só que é um parque também que existe num cruzamento de vias de trânsito que, não é, se nós olharmos com sentido crítico e se calhar algumas daquelas ruas e daquelas inversões de marcha e daquelas passadeiras podiam ser prescindíveis. E foi essa vontade de repensar a cidade que está na origem deste projeto. Depois encontrei, porque não nos conhecíamos, uma outra mãe com vontades semelhantes, com inquietações semelhantes, a Patrícia Costa, que é educadora social, e percebemos que juntando as nossas áreas, que são muito diferentes, e juntando esforços, podíamos aqui ter, se calhar, um certo impacto na transformação da cidade. E depois passa muito também por juntar as pessoas, por comunicar, trazer uma certa transparência relativamente aos processos de obras públicas, por exemplo, e tentar despertar nas crianças esse sentimento de agência e de possibilidade de agir sobre o seu meio. Não é? Eu não sei, apaixonou-se pelo Porto? Eu acho que é também uma pessoa que se apaixonou pelo Porto, apesar já me disse que é de Braga, mas é uma pessoa que claramente vive para a intervenção na cidade, não é? De determinadas formas, seja do ponto de vista cultural, seja com este projeto Serpentina. Procura isto intencionalmente ou não? Eu gosto muito do Porto, sim. Fui adotada pelo Porto totalmente. E gosto muito da dimensão da cidade e percebi que se consegue ter mais retorno, não é? Seja retorno humano, seja impacto numa cidade com dimensões pequenas. Não sei, nunca trabalhei em Nova Iorque ou sei lá, ou em Londres, como muita gente da minha geração passou por esses lugares. Mas de facto consegue-se numa cidade assim criar redes e criar este sentimento de pertença. Isso é muito importante e muito é capacitador para o meu trabalho. Mas hoje em dia fala-se muito desta coisa dos espaços verdes, de aproveitar as cidades, mas depois na prática a nossa vida é tão acelerada que por vezes fica a sensação que nós falamos nisto como algo... nós gostávamos muito daquilo, mas na verdade não é fácil ter os espaços verdes, ter as ciclovias, levar os miúdos à escola de bicicleta. Não acha que isto é um bocadinho assim? Isto é uma provocação que lhe estou a fazer. Não é um bocadinho assim? Nós não temos muito esta ideia do queremos aquilo, mas na verdade a nossa vida hoje não permite isso. É um dilema. É de facto um dilema. E eu, se calhar... para estar aqui nas traseiras e nos bastidores da Serpentina, se calhar os meus filhos também passam menos tempo comigo, não é? É para eles, mas é às vezes sem eles, não é? E portanto é uma divisão que se sente. Acho que para usar a cidade é preciso usá-la, não é? E este convite a vir para a rua que a Serpentina faz também me desafia a mim a passar mais tempo na rua, não é? O convite a brincar também faz com que eu brinque mais e possa usufruir dessa forma. Acho que um banco de jardim é um convite a desacelerar.
A Serpentina conseguiu pôr 3 bancos de jardim novos na cidade que não existiam, portanto... Na zona de Bonfim. É isso. Sim, é simbólico, Sim, mas claro. foi já Tem que se começar foi um feito da Serpentina, do qual eu me orgulho, porque mudou a vida, mudou ali a circunstância de um pequeno recanto, não é? É um convite e também uma plataforma de acessibilidade, não é? Que uma pessoa que vem com sacos se pode descansar, uma criança pode lanchar e se pode sentar. Quando lá passa e vê alguém no banco, o que é que sente? É muito fixe. É muito interessante. Mesmo quando puseram os bancos, agora fugimos um bocadinho, mas quando colocaram os bancos e eles foram cimentados no jardim, né? Tem que ter umas sapatas de cimento e estavam vedados ali durante 2 dias para que não se movessem. Exatamente. E chegaram-me a mandar fotos de um casal de namorados ali a namorar nos bancos, ainda com os bancos vedados, não é? Portanto, toda aquela transgressão, mas também a possibilidade que se cria, e é muito bonito, não é? Era isso que eu ia dizer uma transgressão bonita, não é? Exato, exatamente. Por outro lado, estávamos a falar do desacelerar e eu acho que ser mãe ou conviver com crianças é um verdadeiro convite a desacelerar, porque o tempo das crianças é completamente outro e é transformador, não é? Perceber o encantamento sobre o mundo que um bebê tem, não é? E que nasce com o ser humano, é inato, é muito... desperta em nós adultos, ou deve ter essa capacidade de se olharmos com atenção, de também nos reencantarmos sobre o mundo. Eu não sei se a sua resposta vão ser os bancos de que acabamos de falar, mas a minha próxima pergunta era se há alguma coisa em particular nesta sua atividade, quer cultural, quer com a Serpentina, há alguma coisa em particular que faça sentir-se orgulhosa pelo seu trabalho com a comunidade, com o serviço público, na verdade, o que está a fazer é serviço público também. Assim, um dia espero vir a sentir essa sensação com o Parque Infantil do Largo Soares dos Reis, quando ele for remodelado e estiver ativo. Recentemente conseguimos um feito muito bonito, que foi entrar com um grupo de crianças na Marcha da Liberdade, no 25 de Abril. E crianças de megafone em punho, com cartazes desenhados por si e também com a equipa da Serpentina da parte da manhã, saímos à rua a transportar uma faixa muito bonita que diz "A brincadeira está na rua", pintada com as crianças também, e fizemos o percurso da marcha desde o Largo Soares dos Reis, a antiga PIDE, não é? Até aos aliados, neste espírito de festa e de reivindicação isto foi um momento muito bonito. Acho que as crianças se sentiram muito bem também, estamos a falar da sua participação política, e que eu acho que agora vai virar uma tradição, não é? Esta participação deste grupo Serpentina na Marcha do 25 de Abril. E a falar na biblioteca do Sismógrafo, que é um projeto que eu acho que ainda está, se calhar, a 20% daquilo que pode vir a ser, mas na entrada do Sismógrafo é uma entrada envidraçada, em que não se paga bilhete, qualquer pessoa pode entrar, e criamos uma biblioteca de consulta livre, não é? É um convite às pessoas também que não sejam do meio artístico a entrarem, a poderem estar, a poder consultar livros, e que tem também uma pequena prateleira da qual eu gosto muito, que é uma prateleira de livros para a infância, anticoloniais. Portanto, são livros que têm esta mensagem antirracista, de liberdade, pronto. Muito bem. E o que é que diria, já que falamos de crianças, o que é que diria a um jovem, um bocadinho mais velho que as crianças, que queira trabalhar hoje em dia em design, cultura, com intervenção nas cidades? O que é que podemos dizer a estes jovens? Eu acho que o mais importante é frequentar a cidade, para de facto despertar esse sentido crítico e essa vontade. Exatamente. Portanto, não é no quarto ou em frente ao computador que isto vai desabrochar, não é?
Por outro lado, houve um conselho, aliás, que me deram a uma certa altura, uma amiga, que nem se lembra de me ter dado, entretanto já falei com ela, mas a Isabel Carvalho, artista também, que me disse, olha, trabalha muito, mas não arranjas um emprego. E eu assim fiz. Percebo o conceito. E portanto, no sentido em que o emprego muitas vezes isola e pronto, mas esta ideia de... E também nos formata, não é? E também é importante às vezes desformatar um bocadinho. Às vezes, sim. Menos passividade, não é? Muitas vezes, mesmo em relação à cidade, em relação aos autarcas e a quem gera, quem decide, existe esta passividade de achar que as coisas devem aparecer feitas, e acho que nós, enquanto cidadãos, podemos contribuir. E devemos. Portanto, o direito à cidade não é só um direito, também é o dever, acho, de zelar, de contribuir, de fazer. Portanto, acho que passa por aqui. Que legado, é a nossa última pergunta, que legado é que gostava de deixar às futuras gerações? O legado associado ao seu trabalho, que gostava de deixar? Essa ideia de legado faz-me um bocado de confusão. Sim. A Maria João já está a deixar um legado. Se deixar um parque no meio da cidade, vai haver certamente muitas gerações de crianças a aproveitar. É um belíssimo legado. Pois, mas não quero... Não se assuste com a palavra. Sim, mas não sou eu, não é? É um grupo de pessoas que está a lutar por isto e é um grupo de famílias e é a comunidade que está a lutar por isto, não é? E que, quem sabe... E, aliás, isso sim, já é um legado mais imediato, mas que já está a inspirar outras ações semelhantes noutras cidades. Até em Lisboa já temos pessoas a querer tirar os carros da rua para brincar ao domingo e, portanto, isto contagia e é uma forma de legado mais imediato que eu prefiro. Agora, enquanto designer, não é? Eu quero fazer imagens bonitas e transmitir ideias bonitas. Acho que isso, como legado, já é... Deixa uma cidade mais bonita. Também é muito efêmero o design gráfico, o design de comunicação é muito efêmero, não é? O importante são as ideias que estão por trás, e essas ideias é que podem ser mais ou menos perenes. Normalmente, muitas das ideias com as quais eu trabalho já vêm de fora, não é? Eu já vêm de um briefing de um cliente. Também há as minhas próprias ideias e as nossas próprias ideias enquanto estúdio. Sobretudo aqui, em termos de mensagem, portanto, que as cidades e os espaços e os ambientes de trabalho e tudo isso possam ser mais inclusivas, não é? Inclusivas das crianças, das mulheres, das minorias, dos imigrantes. Portanto, acho que é um bocado esta visão e esta missão que inspira aquilo que eu faço, não é? E é nisso que eu gostava que a cidade se transformasse. Uma boa forma de acabar este podcast. Maria João, muito obrigado por esta conversa. Obrigada eu pelo convite. Hoje falamos sobre design, cultura, cidadania e espaço público. Esperamos que esta entrevista contribua para uma reflexão sobre a forma como pensamos e habitamos as nossas cidades, em particular o nosso Porto. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!